Então, pessoal, né, nessa aula aí de hoje, vamos falar sobre os candles, né, galera? O que é isso, de onde vem, como se alimenta e como se reproduz aí. Tá, beleza? Então eu tenho aqui 3 livrinhos, tá? Que eu já coloquei no drive de vocês, na pasta livros, tá bom? Então nessa pasta livros vocês vão encontrar todos os livrinhos aí referente à aula de hoje, tá, beleza? Dentre elas tem, né, as velas japonesas, tá? É um manualzinho básico ali sobre as velas. Tem também os padrões de candle, tá? Reversões de baixa e reversão de alta. E tem também a Bíblia dos Candle, que é o mais importante, onde tem bastante coisa aí, tá bom? É, beleza, pessoal, a gente vai falar o que é candle, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso e entender mais como é que eles podem ajudar a gente para fazer a leitura do gráfico, tá bom? Show! Então, continuando, né, pessoal? Vamos lá. A questão dos candle, né? O gráfico, como a gente falou nas aulas anteriores sobre tendência, o gráfico ele sempre movimenta nos altos e baixos aí buscando um alvo, certo? E para chegar em tal posição, ele busca um preço cheio, busca um alvo e para fazer isso ele pega uma tendência, né? O gráfico é constituído nos sobes e desce dele, né, galera? A questão da movimentação perpétua que o gráfico tem, né? Sobe, desce, acumula, rompe, projeta, tá? Então ele sempre vai trabalhar em que formato? Candles, tá? O que são candles? Candles são as velas, tá? A gente coloca nessa configuração aqui, ó. Tipo de gráfico, tá? Coloca velas, beleza? Aí na parte aqui, quando eu clico aqui nas velinhas, tem essa opção aqui, ó. Preço atual, largura atual, tá? Total, coloca isso aqui. No celular, às vezes o cara tá colocando ali e tem esse redimensionar automaticamente aqui, ó, na parte do tempo, tá? Então, se você desativar isso aqui, você vai puxar o zoom e dar zoom no gráfico com o mesmo tempo gráfico aqui, ou seja, as velinhas de M1 não vai mudar. Vão continuar M1. Se caso você selecionar essa opção, o que vai acontecer? Você vai dar zoom, aí as velhinhas vai ficar menor, já vai estar 10 segundos. Aí eu vou tirar o zoom um pouco, as velhinhas já vai ficar maior, vai ficar 5 minutos. Entendeu? Então o gráfico ele vai redimensionando aí de acordo com, com o zoom que você dá. Então deixa essa opção desativada, tá? Pra gente trabalhar a análise, fala Henrique, boa noite. A análise é feita, a gente faz da seguinte forma. Deixa um gráfico em 5 minutos, tá? E deixa um gráfico em 1 minuto. Tranquilinho? Isso aqui, tá bom? Então a gente vai conversar mais sobre os candles. Então, pessoal, a movimentação do preço ela é feita, né, nos sobes e desces aí e os formatos das velinhas que acontece que a gente vai discutir hoje, né? Primeiramente, o que é vela, né? O que é o candle, tá? Então, o candle, como a gente já falou em aula anterior, mas só dando uma recapitulada, o candle, né, é a movimentação que o preço fez em um determinado período de tempo, né? Então a gente tem aqui nos 5 minutos, né? Temos aqui uma vela de 5 minutos, certo? Vamos abrir o ponto feio aqui. 5 minutos, né? Aonde que a vela verde nasce? A vela verde nasce embaixo, na onde tem a base dela. Então foi aqui que ela nasceu. Aonde a vela verde fecha? A vela verde fecha na base, onde ela fechou em cima. Então foi aqui que ela foi o fechamento dela. Aonde tem o pavio da vela verde é onde o máximo que ela buscou, mas não onde ela não conseguiu fechar. Então geralmente um ponto de resistência, onde deu uma retração, né? No caso ali uma resistência, o preço bateu lá, fez uma retração para M5, bateu lá e desceu, certo? Um preço cheio, né? 139,400 e alguma coisa, tá? Então, o pavio de baixo é onde o preço desceu para baixo, mas não conseguiu fechar lá. Então, pavis, pessoal, são testes onde o preço foi em tal local, bateu em alguma resistência, algum suporte, ou não teve força para continuar o movimento, voltou e o candle, tá, fechou naquele determinado tempo abaixo daquela região. Então, isso é o pavio. E por que que o pavio é tão importante? Por que que o pavio se encaixa na leitura, né? Por que que isso acontece? A vela de baixa, tá, pessoal? Ela é a mesma coisa da vela de alta, só que ao contrário. Então ela abre em cima, fecha embaixo. O pavio de cima é onde ela tentou buscar na alta e não conseguiu fechar, e o de baixo onde ela tentou buscar na baixa e não conseguiu fechar. Então ela fecha na base de baixo e abre na base de cima, tá bom? Então, pessoal, o que que acontece? Os pavis, tá? Entenda da seguinte forma: os pavis, ele é a forma do candle mostrar para você quem que estava mais forte, mais fluente naquele momento, tá? Se um candle, né, se uma velinha tem bastante pavio na parte inferior, significa que os comprador reagiu nessa região e não deixou o candle fechar ali, certo? Então os comprador empurrou o preço para cima. Se tem bastante pavio na parte superior,
significa que os vendedores não deixou o preço, né, fechar naquela posição, reagiu e o preço caiu. Então, vocês têm que entender o seguinte, o pavio, a direção que demanda quem teve mais força naquele momento, né? Se isso é uma vela de M5, em 5 minutos o preço foi lá embaixo, mas o comprador reagiu. Tranquilo? Mas, Aleph, mas o que eu posso absorver nos candle sobre pavis? O comportamento dos candle, tá? A gente vai entendendo isso aos poucos, que ele demanda força de ambos os lados. Então ele vai ter movimentação de ambos os lados. Mas a parte que tiver mais pavio foi onde o pessoal reagiu mais e indicou uma reação maior. Se o pessoal reagiu nesses 5 minutos numa reação maior e deixou um pavio maior no M5, significa que a próxima vela de M5 pode, né, ter uma mesma movimentação e referente ao pavio da vela anterior. Concorda comigo? Se o preço reagiu bem forte na vela de M5 para alta, o próximo candle de M5 pode ser altista, tá? Foi o caso que aconteceu aqui. Beleza? E a ausência de pavio? A ausência de pavio significa que o preço não estava com muita agressividade ou que teve uma certa agressividade, mas fechou e abriu e fechou nas primeiras velas, né? Abriu na primeira vela ali, não buscou nada para baixo e fechou na última vela, não buscou nada para cima. Tá bom? Então, pessoal, indicativos aí. Indicativos de força de alta, pavios na parte inferior dos candle. Indicativo de força baixista, pavio na parte superior. Falta de força candle pequeno. Tá vendo que esses candlezinho pequenininho, as velinhas pequenininhas, certo? Muita força, candle grande, tá? Candle altista, com bastante pavio na parte superior, força de alta, porém tá chegando em algum alvo ou os vendedores também estão reagindo, não tá deixando o preço cair, não tá deixando o preço subir sempre, tá? Pavio dos dois lados, força altista e baixista brigando com muita força, pouco corpo, muita briga, pouca decisão, indecisão, volatilidade, liquidez, gráfico difícil para trabalhar opções binárias. Então, qual que é o gráfico ideal no M5 de acordo com os candle e pavio para a gente trabalhar? Candles médios, medianos, tá? Geralmente nos horários chave aí que você está ligado qual é, né? 5 da manhã até as 8, geralmente tem uns candles gostosos e bonitos de operar, tá bom? Então, pessoal, questão de pavio é isso, tá? Mais pavio na parte inferior, mais força de baixa. Mais pavio na parte superior, mais força baixista, né? Candle pequeno demais, falta de decisão. Candle grande demais, muita volatilidade, muita decisão, tá beleza? Que a gente precisa do quê? Candles medianos, movimentação padrão e mediano, tá? Não para o B, a gente precisa disso, tá? Aleph, mas os candles tá pequenininho, eu tenho só esse horário para trabalhar. Então, se ele está pequeno, é acumulação e distribuição. Beleza? É a forma de trabalhar que a gente falou ontem à noite, né? Beleza? Então, vamos que vamos. Pessoal, sobre o que eu falei agora, alguém tem alguma dúvida aí? Alguma coisinha? Tá? Tem alguma dúvida sobre o que eu falei dos candles? Podemos pular já pro próximo passo? Como que eu interpreto isso aqui, tá, pessoal? Como que eu acredito que vocês vão interpretar também? É o seguinte, aí pra falar disso a gente vem no M1, tá? Pra gente não falar de padrões gráficos ainda, mas falar de padrões de candle, tá? Pra ficar bem simples na cabeça de vocês, interpretação de candle, tá? Interpretação de candle vocês vão interpretar com muito tempo de tela, né? Muito tempo ali analisando o gráfico, mas de começo, de princípio, como é que eu posso encurtar essa curva de aprendizado de vocês, né? Em anos para dias e horas, explicar para vocês dessa forma. Os candle, tá? Um candle isolado, ele é uma sílaba, tá? Se você juntar 2, 3 sílabas, ela se torna uma palavra, certo? E se você juntar 2, 3, 4 palavras, ela se torna uma frase, correto? Então vocês concordam comigo que se eu tenho alguma coisa para dizer para vocês, se eu falar só uma sílaba, vocês vão entender? Não vão, né? E se eu quero falar uma coisa para vocês, se eu falar só uma palavra, vocês vão entender? Talvez. Mas e se eu falar uma frase, não vai ficar mais fácil vocês entenderem? Levando essa metodologia para o gráfico, a gente pode trabalhar com mais clareza e com mais certeza dos próximos movimentos com frases, ou seja, padrões gráficos. O padrão gráfico, tá, pessoal, para ele formar, ele precisa de no mínimo 2 velas. Mas o bom padrão é aquele que tem uma certa confirmação já. Então é aquele com 2, 3, 4 velas.
Tranquilo? E mesmo assim, pessoal, vocês concordam comigo que se uma pessoa quer te falar uma coisa, ela pode usar a palavra, né? Ela pode usar as frases, certo? E mesmo assim ela não pode mentir pra ti? Concorda? Então, no gráfico é do mesmo jeito. Mesmo se ele formar um padrão, o preço pode falar uma coisa e fazer outra, tá bom? Por isso que vocês têm sempre que lembrar daquele negócio de gerenciamento. Vocês lembram que eu falo sempre? O gerenciamento é essencial, porque independente da análise que vocês fizerem, independente do que o gráfico demonstrar para vocês, a próxima entrada é 50% de chance de acerto. Então aquilo ali, pessoal, é muita coisa que pode acontecer e que pode dar errado. Por isso que vocês têm que gerenciar o extremo, entendeu? O gerenciamento ele é a chave, a aceitação ela é a chave para dar certo. Nisso aqui. Claro, o empenho, dedicação e estudo vai fazer você escolher fruto muito melhor do que alguém que só analisa e opera por acaso, tá? Mas óbvio que na cabeça de vocês têm que ter essa visão de que o gerenciamento é extremamente necessário. Tranquilo? Beleza, pessoal. Então vamos continuando a falar dos candle. Então um candlezinho é uma sílaba, certo? E como é que a gente pode ler essa sílaba? É o seguinte, ó. Vamos fazer uma leitura junto. Que sílaba é essa? É sílaba que não fala nada, certo? Ó, tem pavio em cima, tem pouco pavio embaixo e pouco corpo. Isso aqui tá me indicando uma alta? Né? Porra, muito estranho, né? Concorda comigo? E esse candle aqui, ó, bateu na região de preço cheio, olha pra vocês verem no M1, né? Pouco corpo embaixo, bastante pavio em cima. Ele tá indicando o quê? Força baixista, né? Por que que ele formou esse formato? Onde que ele pegou força baixista? Porque bateu no preço cheio. Tranquilo? E só com base no martelo. Esse aqui é um martelo de baixo. Vocês podem meter bala numa venda para a próxima vela? Não. Por quê? Por que vocês não podem? Porque você vai tomar, seus pontos de decisão vai ser com base numa sílaba? Não. Entendeu? Então você precisa do quê? Do no mínimo uma palavra ou uma frase. Então não faz sentido você entrar no gráfico só por conta de um candle. Eu já vi um monte de salafrário vagabundo ensinar um monte de estratégia de merda pra pessoa entrar no gráfico com um candle só. Ah, deu um martelo no topo, entra pra venda. Ah, deu uma estrela da manhã, vai comprando que vai subir. Não é assim também. Tá bom? Ah, estrela da manhã pode até ser. Mas deu ali um martelo de alta, vou meter bala, vou comprar. Não, pessoal, não trabalha só com base em uma confluência, com base em uma demonstração de força que o gráfico deu, tá beleza? A gente precisa, igual eu falei pra vocês, a gente precisa do quê? Da sílaba, da palavra e da frase, para ter uma boa confirmação para onde o preço pode ir. Tranquilo? E mesmo assim, pode ir ao contrário, certo? Concorda? Tranquilo? Então vamos lá. Continuando, né, pessoal? Lendo os candle. Que candle que é esse aqui? Não é um candle de força? Olha o tamanhozão dele. Pouco pavio de lá, pouco pavio de cá. Como é que chama isso aqui? Não importa. Mas o nome dele é morambuzo, tá? Ele é um tipo de candle? É um candle que engolfa 1, 2, 3, 4 candle anterior. Ele é um candle de força que é maior do que 4, de 3 a 4 candle anterior. Isso é um morambuzo, tá? E qual que é o significado dele? Que o gráfico está pegando força de alta, certo? E que candle que é esse aqui, ó? Uma cruzinha cinza. O gráfico, pessoal, em 1 minuto não andou, não subiu nem desceu. Quer dizer, subiu e desceu, mas fechou no mesmo local. Ou seja, falta de força, tá? Muita indecisão. Como ele foi de indecisão, não fechou vermelhinho nem nada, nem verdinho, o próximo candle decidiu colocar mais força aí. Os compradores acreditou na posição do candle anterior, certo? E compraram. O outro também, compraram. Aí me vem um candle negativo, depois de um candle positivo. Agora vamos começar a falar de padrão gráfico, tá? Qual que é o padrão que tem um candle grande verde e um candlezinho vermelho na próxima? Qual que é o padrão? O nome desse padrão é mamãe grávida, tá? Ou harami de baixa, tá? É esse tipo de padrão. Esse aqui é um padrão baixista. Eu tô falando da forma que eu entendo, tá, pessoal? Se tiver dúvida, vocês falam. E talvez nos livros vai estar diferente, mas eu vou explicar para vocês o que ele faz, tá? No caso aqui, ele pode tá forçando aí uma reversão de tendência. No caso aqui a gente tinha uma pernada de alta, né? Ele pode estar indicando uma reversão de tendência e o preço pode cair mais para frente.
por uma simples palavra dessa. Eu não falei que é 2 a 3 velas, não forma uma palavra, que forma uma frase, né? Então, essas 3 velinhas aqui formou uma frase. Formou uma frase falando, eu quero cair. Por quê? Quando vocês têm um candle verde e depois um candle vermelho, tá? Que engloba ali 30% do candle verde anterior, vocês podem simbolizar isso aqui de uma mãe grávida. Vocês vão ver que é uma mamãezinha segurando o nenenzinho. Eu vou mostrar pra vocês no de alta que fica mais melhor, tá? E daí o que acontece? A próxima vela tende a ser vermelha e a próxima pode ser uma verde, mas a tendência tende a continuar a queda, tá? Esse aqui é um padrão de reversão baixista. Tranquilo? Porque é o Harami de baixa. Se vocês, vamos ver o Harami de alta. Se vocês verem mais ou menos assim, também pode ser considerado um Harami de alta, tá? E se fosse ao contrário, um de baixa, tá bom? Vamos lá, vamos olhar. Aqui, ó, isso aqui é um Harami de alta, ó. Tá vendo que o candlezinho verde abriu depois do candle vermelho de força? Isso aqui é um indicativo de alta. Depois do padrão de candle, do padrão gráfico de Harami de alta, vem a confirmação dele, que é no candle 2. E depois vem na confirmação lá em cima no candle 3, né, metendo bala. Tranquilo? E depois a gente vê uma retração, né, no cruzamento de média, ou uma venda no preço cheio também. Tudo que vocês já viram também. Tranquilo? Então, Harami de alta, né, e Harami de baixa que a gente viu lá. Aqui outro Harami de baixa também, tá? Fluxo de baixa, depois a gente vai ver o que é fluxo, tá? Tudo certinho. E tá. Pessoal, onde vocês vão encontrar os candle? Onde vocês vão... Ó, esse aqui é uma estrela da manhã, tá? Esse aqui é uma estrela da manhã. Esse aqui é um padrão altista. Vem com um candle vermelho, depois um candlezinho vermelho menor, né? No caso, indicando aí a falta de força baixista. Depois um candle verde englobando o candle vermelho anterior e o outro. Esse aqui é meio que um engolfo, né? Engolfinho, né? E aí forma o quê? Uma estrela da manhã. E aí depois vem a confirmação e a tendência de alta, tá? Aqui também, né, que é um engolfo de alta, tá vendo? Teve um candle vermelho, depois veio um engolfo de alta. Um pouquinho de pavio, né, na parte de cima, né, que complicaria a compra, mas o cara comprou aqui para a próxima, deu muito bom também. Aqui também foi um engolfo de alta, tá? Os engolfos, pessoal, eles simbolizam o quê? Continuidade, tá? Ou força, tá bom? Então aqui de boa também foi um engolfo, engolfou 5 velas anterior, veio aqui, né, movimentação forte de alta, continuidade. Tranquilo? Pessoal, tem 3 tipos de candle, assim, de tamanho, tá? Vocês podem ter a noção dele. Qual que é, Alfa? É o seguinte, long day, tá? O long day é grandão. Short day, esses aqui é short day, tá? E os menorzinhos, tá? Que eu esqueci o nome, mas eles é menor do que os anteriores. É tipo assim, ó, quando fica desse tamanhozinho aqui, ó, você já vê que o preço já tá bem sem força e acumulando. Se vocês verem os candles desse tamanho aqui, ó, eles ainda têm força para continuidade, tá? Eu esqueci realmente os nomes aqui, mas não importa, tá? O que importa é vocês lembrarem do tamanho, tá? Se é grandão, maravilha, tem muita força. Se é médio e tem pavio em ambos os lados, é um short, é um short day, tá? Então pode ser que a força está acabando, tá? Se não tem pavio, mas é verde ou é vermelho, ainda tem força, tá? O pavio indica o quê, pessoal? Indecisão, né? Ou briga demais, tá bom? E quando vai ficando pequenininho com mais pavio, aí você já vê que tá indeciso, né? Que vai perdendo a força e o trem tá esvaindo. Tranquilo? Show de bola. Pessoal, aqui no drive de vocês, tá? Tem a pasta de gerenciamento, que tá com um vídeo explicando as planilhas. Espero que todos vocês tenham visto o vídeo. Espero que todos vocês estejam estudando as planilhas, estejam trabalhando em cima delas, tá? Quem estiver operando já. Na questão dos livros, eu estou upando aqui 3 livros, tá? Que é sobre a aula de hoje, Bíblia dos Candle para você estudar, Padrão de Candle e Vela Japonesa, tá? 3 livretos. Esse primeiro, né, 21 velas japonesas que todos os traders devem conhecer, tá? Esse aqui é 21 velinha, tá? Que tem os nomezinhos aqui, mas não importa, o que importa é o que tá explicando o que a velinha faz, tá? E isso aqui, ó, Estrela da Manhã, Estrela da Noite, é praticamente tudo que eu falei agora, só que tem uns algo a mais, né? Tipo corvo negro, piercing, tá? Martelo invertido, estrela cadente. Mas lembra, pessoal, do que eu falei pra vocês. Em OB, não importa o padrão, mas um candle só. Importa o que 2, 3 candle tá falando pra vocês, que daí vocês vão ficar mais assertivo, entendeu? Não fica trabalhando,
deu um candle ali e já vou meter bala na compra. Não, não é assim que funciona. Eu já vi gente ensinando isso e já vi gente perdendo dinheiro assim, tá? Então, três corvos negros, três corvos brancos, tá? Isso aqui vocês vão poder estudar bastante. Tá lá colocado no drive de vocês. Padrão de candle, tá? É sobre os padrões de candle baixista, como é que abre e fecha os candle bonitinho, tá? O que cada um quer dizer. Beleza? Esses aqui são padrões, né? Negativos, tá? Padrões negativos para baixo. Tá vendo aqui? Padrões negativos. Depois aqui a gente vê padrões altistas. Não. É de baixa, né? Da baixa para alta. Beleza? Tá só invertido ali a paradinha aqui. Aqui agora é virada, tá? Para alta. Mas é show, um conteúdinho top pra você estudar. E tem a Bíblia dos Candle também, que é um livreto maior. De cento e lá vai paulada de página, tá? Dá pra você estudar com força mesmo. Tem conteúdo de desgramento demais, tá? Isso aí foi feito, pessoal, tá? Antes, pô, o mercado é antigo, né? Isso é antigamente. Eles falavam de candle, mas era pra trabalhar no mercado de arroz japonês, entendeu? Então, faz muito tempo, né, que foi inventada essa movimentação de candle, tá? E faz muito sentido, tá? Beleza? Dá pra analisar gráfico desde a época medieval. Show de bola, né? Tranquilo. Pessoal, alguém tem alguma dúvida aí sobre os livrinhos, onde tá? Sobre alguma coisa sobre candle, tá? Vamos especulando mais. Isso aqui a gente vai falar mais também, né? Vamos passar mais também sobre os padrões de comportamento também. Mas o básico, vocês entenderam o básico aqui dos candle, tá? Entenderam para onde o pavio está indicando, o que o preço quer fazer? Entenderam o tamanho do pavio? Entenderam que tudo é mentiroso, que eles podem mentir para vocês? Esses candle, eles vão auxiliar vocês na tomada de decisão, tá? Vai auxiliar vocês na tomada de decisão, mas eles não vão ser também o único ponto de tomada de decisão, tá bom? Isso jamais. Tranquilo? Mais pra frente a gente vai ver um tipo de análise que se chama fluxo. O análise de fluxo, você vai analisar no tempo de 1 minuto, as velas de M1, tá? E a de M5 você vai observar para onde o preço está querendo ir. Tipo, agora a gente sabe que ele está querendo cair. Então, se ele está querendo cair, a gente vai analisar pontos de venda, tá? Aqui nesse gráfico de M1. E com base nos pavis e com base nos padrões de candle, a gente vai fazendo a entrada. Mas tem a ver também com porcentagem de candle, tá? Não é só por conta do padrão, nem por conta do pavio. Mas tem detalhes, para onde busca, para onde vai, o que fez antes, entendeu? Né? A gente tá falando que cair, caindo, tá? Então, pessoal, não é só com base no candle que vão fazer a entrada, tem mais detalhes, tá? Se fosse assim, só um candle sinalizou, você já entra, seria tudo mais fácil, vocês não concordam? Então seria muito mais fácil fazer dinheiro no mercado do que realmente é. Tranquilo? Pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre o padrão de candle aí? Tiver dúvida, pode falar, pessoal da sala, pessoal da mentoria. Tá? Tô de olho aqui no chat. Beleza? Quem tá chegando agora? Quem eu não dei boa noite? Manuel. Dani. Beleza? Tranquilo, pessoal. Vamos interagir. Alguém alguma dúvida sobre o padrão de candle? Ó, pessoal, isso aqui é a piercing line, né? Ó, tá vendo? É um padrão altista, tá? É um padrão altista. Ó, teve a vela vermelha grande, depois vem a verde, mais ou menos do tamanho da anterior. É um padrão indicando força. Concorda? Tipo, o preço tá caindo do nada, dá uma vela no verde, né? Esse aqui foi feio, né? Foi não sei se foi no evento ou se foi no fechamento, abertura, mas enfim, teve uma movimentação de queda bem grande, né, do JPY a favor contra o dólar, né? Então foi uma valorização do iene, uma desvalorização do dólar muito grande, né? Depois veio uma vela verde, né? Então a vela verde veio com bastante pavio inferior, a gente, com base nessa vela, nesse movimento, a gente sabe que aquele conceito que eu falo, que tudo retrai, tudo corrige, né? Já aplicava aqui, ó, pra você que vai corrigir essa parada aqui, entendeu? E daí o preço já ia corrigir. E aí demonstrou o padrão de candle, tá ligado? Então é muito fácil de
pegar essas paradas, né? Feeling mesmo, né? Josué, né? Os padrões mudam na questão do horário e tipo de par. Então, ó, padrões sempre são padrões. O que pode mudar é o respeito deles, tá? Mas padrão é padrão, beleza? Claro que tem horários que tais pessoas operam e tem horários que tais pessoas operam, né? Tem horários que é mais volátil e tem horários que é menos volátil. Então a gente tem que procurar, Josué, um gráfico mediano. Trabalha, cara, das 5 às 8 da manhã. Ou das 11 da noite até meia-noite. Ou das meio-dia até as 3 da tarde. Esses horários são os melhores. Assim, tipo, os melhores é das 5 da manhã até as 8. Mas se você não pode operar esse horário, tem outros horários. O importante é você sempre trabalhar naquele horário que você sempre trabalha. Estudar também. Porque daí tu vai se acostumando mais com o que os padrões fazem naquele horário, entendeu? Mas o comportamento de padrão gráfico, ou seja, 2, 3 candle que, né, se movimenta ali, é sempre o padrão que tem que ser feito, tá? Tipo, o pessoal vê aquele movimento de candle e já fala, pô, isso vai acontecer isso aqui, já vou entrar a favor disso. Entendeu? Tranquilo. Então, Manuel, vamos falar sobre falso rompimento nas aulas de mais detalhadas sobre M1.5, né, de rompimento, de suporte e resistência também, né? LTA, LTB, esse tipo de coisa que a gente vai ver mais falso rompimento. Né? Hoje a gente está falando de padrão de candle. Deixa eu ver aqui. Então a gente vai ver exaustão, força, pavis, comportamento. A gente vai ver semana que vem fundos e topos históricos, zonas de exaustão e força, suporte e resistência MM5, melhores zonas para o B, tá? Isso aqui, ó. Tá, essa semana a gente com certeza vai ver falso rompimento. Falso rompimento dá para você diagnosticar ele, né, previamente, por conta também dos padrões de candle, tá? Mas melhor ainda para você prever um falso rompimento é o fechamento do tempo de 5 minutos acima da região rompida, tá bom? Então aqui, ó, a gente vê aqui, ó, vamos marcar esse candle aqui no falso rompimento, tá? Só puxando o gancho aqui para não perder a sua pergunta que foi boa. Então, ó, separando esse candle de M5, concorda, né? Esse aqui é um candle de M5. Ele ia romper a região de preço cheio, certo? Preço cheio a gente vai marcar aqui numa linhazinha verde, tá? Então ele ia romper essa região de preço cheio. Por que não conseguiu romper? Tá? Ele foi lá em cima, bateu lá em cima, ó, vela 1 foi lá em cima, tá vendo? Aí quando a vela tava aqui, Manuel, já podia falar assim, rompeu. Na hora que a próxima abrir, eu vou comprar aqui já que o preço vai continuar para alta. Aí você teria tomado um loss. Por quê? Foi um falso rompimento. Por quê, Alf? Porque para ser um bom rompimento de uma região de resistência ou de suporte, é bom que vocês aguardem o fechamento do M5 acima da região rompida. Tá? Para depois vocês fazerem uma compra de pullback de alta. Tá? Então aqui mais para frente a gente vê a próxima vela de M5. Ela rompeu. Fechou lá em cima, então foi um rompimento verdadeiro dessa região de suporte, certo? Então, isso dá o quê? Dá mais força para que quando o preço voltasse aqui, ele fizesse esse movimento aqui, ó, que fez. Tá bom? Porque o rompimento foi verdadeiro. E aqui foi falso, tá? Então, só uma vela de M1 rompeu uma região de resistência não significa que a região de resistência foi rompida. Tá bom? Se pelo menos ali uma vela de M5 romper, tranquilo. Alf, mas eu já vi pullback, eu já vi rompimento de duas velas de M1 e dá certo. Pode dar muito bom, tá? Como pode dar muito ruim também. Se vocês querem mais confiança, mais confluência, espera o M5 romper a região para vocês trabalhar com pullback de alta, né? Quem não tá entendendo o que eu tô falando vai entender uma hora ou outra, tá? Depois se rever as aulas vai pegar a visão. Mas, pessoal, trabalha mais com rompimento de M5, tá? Não com só no M1, porque é mais complicadinho mesmo. Tá? Então, voltando à pergunta do Josué, não muda, tá, meu irmão? Tá? Os padrões sempre vai ser o mesmo. O comportamento ali deles pode ser que mude, mas os padrões eles vai acontecer e a tendência é fazer o que eles estão querendo fazer, tá? É melhor trabalhar sempre nos gráficos medianos, irmão, sabe? No mesmo horário e nos gráficos medianos. Não ficar trabalhando muito em gráfico muito agressivo, né? Porque daí vai formar o padrãozinho e vai romper tudo e não vai respeitar porra nenhuma, entendeu? Vai pegar uma direção ali e vai embora, né? Tranquilo? Pessoal, alguém mais alguma pergunta? Alguém mais alguma perguntinha?
Pegaram a visão aqui, onde tá as lives gravadas, né, pessoal? Tudo aqui. Tudo aqui na nossa pastinha, né? Tudo aqui na nossa pastinha. Mentoria turma 4. Gerenciamento, livros, né? E todas as aulinhas gravadas, 5 até as 6, hoje é às 7, né? Tranquilo? Show de bola. Então, pessoal, não tem mais dúvida, não tem mais nada. Eu vou finalizar a LFPUC hoje, tá? Tem que dormir cedo que amanhã tem sala ao vivo, né? É isso, tá? Depois a gente pode rever outras coisas também. Vai passar no teste também. Posso dar uma reforçada nos conteúdos também. Tá bom? Pessoal, estão gostando das aulas? Tá suprindo a necessidade de vocês? Tá aprendendo aos pouquinhos? Igual eu falei, né? Tem que ir aos pouquinhos. Tem alguma coisa básica aí que eu deixei de falar que vocês não estão entendendo? Tipo, alguma coisa simples, que parece simples, mas não tá pegando a visão? Tipo, alguma coisa sobre corretora, alguma coisa sobre o mercado. Alguém tem alguma dúvida sobre isso aí? Tem, aham. Padrões gráficos, né? Padrões gráficos. Aham. Os padrão gráfico a gente pode ver, sim, tá? Que é a estrela da manhã, que é a mãe grávida, tá? Engolfo de alta, engolfo de baixa, esse a gente vai ver um por um também, tá? Igual hoje foi só o introdutório, né? Só falando sobre o que é o candle, comportamento deles, os pavios, né? Para onde vai, mas bater direitinho os padrão gráfico, né? A gente vai bater direitinho também, tá bom? Isso, o que é oco, koi. Okoi e oco é ombro, cabeça, ombro e ombro, cabeça, ombro invertido. Isso são padrões gráficos, né? A gente vai ver isso sim, tá? Ó, tá vendo aqui na semana que vem, ó, triângulo, projeção, né? Isso que a gente já viu, mas a gente vai ver de novo. Figuras W, M, okoi, né? E seus respeitos, entendeu? Suas projeções também, né? No caso hoje a gente só deu uma recapitulada, uma passadinha sobre padrões de Kena, né? Os tipos de gráfico, exaustão, força, pavio e comportamento, né? Só o mínimo, né? Depois a gente vai ver muito mais coisa. Tranquilo? Mas não, seu Josué, não fica muito, tipo, pirando não, tá ligado? Os melhor, cara, você vai pegar a visão de qual é, tá? Mas não fica muito encabulado com isso não, que isso também não faz milagre não, né? Fala sobre a entrada de Forex, com certeza. Mas fala. Se quer fazer a entrada no Forex, é só mudar o ponto de visão, né? Tipo, a sua visão para o B é uma visão curta, né? E para Forex tu vai só virar a visão para uma continuidade, para um tempo maior, entendeu? Para um respeito ali pro tempo maior. É simples. O importante é você saber analisar o gráfico, Henrique. O resto, cara, e aí onde você vai aplicar esse conhecimento, Chris, é surreal. Dá para tu aplicar em muitos lugares. Inclusive, teve aluno nas mentorias anteriores que os caras, tipo, pegaram a visão da movimentação, de todas as marcações, de tudo, como é que faz, tudo direitinho. Daí o cara foi aplicar em OB e não gostou. Foi pro índice, tá lá, entendeu? Tipo, é assim que funciona. Importante, cara, é ser. Eu não falo muito, né? Porque senão a mentoria fica muito extensa. Porque daí eu ia ter que falar sobre outros assuntos. Mas a análise que a gente utiliza aqui, ela pode ser aplicada em qualquer mercado. Qualquer mercado. Seja num gráfico do supermercado, de reposição de prateleira, ou num gráfico de Forex, tá? Para diferentes tipos de mercado. O que muda de mercado para mercado, pessoal, é a liquidez, a volatilidade e a visão de tempo, tá? Só isso. Os 50% continua. Em todo mercado existe 50% de chance. Tranquilo? Então é isso, meus lindos. Ótima noite a todos, tá? Até amanhã, quem for analisar cedo e quem for fazer sua aula noturna, até amanhã também. Tá? Amanhã é quinta-feira, né? Nossa aula 3, nossa aula 8, né? A terceira aula da semana, aula 8. Tranquilo? E é isso. Tamo junto. Valeu, fechou então, pessoal. É só esperar o Márcio digitar. Deus abençoe a todos, tamo junto.